Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, caríssimos ouvintes, sede muito bem-vindos a mais um comentário do Evangelho Dominical neste 30º domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, e tenho a imensa e a grata alegria de estar semanalmente convosco para podermos aprofundar a liturgia sempre belíssima que a Igreja oferece. Estamos hoje, aliás, continuamos no Evangelho de São Mateus e no capítulo 22º, como na semana passada. E como se recordam, na semana passada tinha dito que os dois evangelhos, o da semana passada e o de hoje, eram evangelhos de controvérsia. São duas cenas controvertidas, onde tentam apanhar Nosso Senhor numa situação por onde Ele não tenha escapatória e o possam, digamos, declarar como infiel, como contrário, no caso, semana passada, contrário à lei, contrário à pátria. Semana passada era a questão da moeda, não é? A quem se era lícito ou não pagar o tributo a César. E hoje a situação é mais delicada, porque toca num tema que concerne especificamente aos judeus. Chega diante deles, isto já no início do Evangelho de hoje, um doutor da lei que perguntou a Jesus para o experimentar. Então, um teste, a ver, ele dá respostas tão magistrais, tão perfeitas, nós temos de apanhá-lo em algum ponto. Ele não pode ser que nunca falhe. Como é que ele é perfeito? Não pode ser. Claro, eles não viam a divindade de Nosso Senhor. Então querem experimentá-lo, querem ver se ele derrapa aqui ou ali, uma casca de banana vai ser suficiente. E então colocam-lhe esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? A resposta é simplíssima, a resposta é claríssima. Então Jesus responde: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Até aí não há nada de mais. Mas aí Nosso Senhor vai dar o acréscimo. O segundo, porém, é semelhante a este. Ou seja, não está separado deste, não está abaixo deste. É semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E depois ele vai concluir: nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Palavra da salvação. Então isto é palavra da salvação propriamente dita. Porquê? Porque eu hoje queria fazer uma aplicação de um tema que é tão essencial, tão fundamental para a nossa vida, que é daquelas coisas que nos deixam boquiabertos. E que é propriamente este tema do amor. O que é o amor para nós? O que é o amor para mim, católico? Para mim, para eu que vou à missa, ou eu que não vou à missa, mas me considero católico. O que é eu considero acerca do amor? Não é? Porque vejam só uma coisa que acontece hoje e que já acontecia no tempo de Jesus Nosso Senhor. Não é? No tempo de Jesus Nosso Senhor, para os judeus, para a maior parte deles e para, infelizmente, uma boa parte dos católicos de hoje, o primeiro mandamento era muitíssimo superior ao segundo. Não é? Então eles tinham em alto grau o sentido da transcendência de Deus. O sentido dos direitos de Deus, eles tinham. Nós aqui, infelizmente, hoje já não temos. Não é? Porque Deus realmente tem direitos. Deus é o nosso Criador e exerce sobre nós direitos, uma vez que nos criou. Exige de nós uma retribuição, um louvor, um culto, não é? Uma volta para Ele. Ele deu-nos, Ele quer de volta. E por isso nós temos deveres para com Deus, Ele tem direitos para connosco. Mas o problema que havia naquele tempo era que havia realmente esse Deus transcendente ao qual eles prestavam o culto inclusivamente da lei, daqueles preceitos, milhares de preceitos, que acabaram inclusivamente por substituir ao amor de Deus. E hoje em dia nós até podemos afirmar, e muitos católicos não praticantes também afirmam: sou padre, mas eu amo a Deus, eu já amo a Deus. Mas depois não põe em prática, primeiro, o culto devido a Deus, que é o primeiro mandamento, e também não põe em prática o amor ao próximo. Eu digo que amo a Deus e depois há certas pessoas, certos próximos, a quem eu detesto, ou até odeio, ou falo mal. Quantidade. Então, Nosso Senhor, vejam só, Nosso Senhor, neste ponto aqui, quando diz que ambos são um só mandamento, Jesus aqui está a unir aquilo que o Antigo Testamento formula em vários lugares distintos.
Então, por exemplo, quando fala do mandamento do amor a Deus, isso está no Deuteronômio, não é? No capítulo 6, do versículo 5º. E depois, por outro lado, a formulação do amor ao próximo está no livro do Levítico, no capítulo 19, versículo 18. Mas Nosso Senhor aqui une os dois mandamentos num mandamento duplo e indivisível. Não podemos separar uma coisa da outra. É o que dizia Santo Agostinho. Aliás, está um trecho da carta de um dos apóstolos. Né? Como é que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se eu não amo o próximo que vejo? É um contrassenso. Então, o amor a Deus, né, conforme Nosso Senhor nos ensina, tem origem também neste amor ao próximo. Eu não posso dizer que amo a Deus se não amo o próximo. Aliás, este amor, que é o amor que vem do alto, que é o amor do católico, é o amor do cristão, é um amor trazido pelo Nosso Senhor, é um novo tipo de amor. Vejam que existem, para a cultura grega, existiam 3 palavras que designavam o que para nós significa o amor. Não é? Era o eros, a filia e o ágape. Então, o eros é propriamente o amor apaixonado, passional, o amor, digamos, carnal também. Esse era o amor eros, né? De onde surgiam também muitas palavras derivadas desse substantivo. Depois existia a filia, né? Que era a inclinação que os deuses tinham pelos homens, digamos, essa inclinação, e também o amor que tem um amigo pelo outro. O amor filial. Somos amigos, né? Filia. A amizade para com o próximo, a amizade que eu tenho, enfim, para com aquelas pessoas que eu conheço e conheço mais de perto. Mas há uma palavra, e aqui que aparece muito no Novo Testamento, que sobretudo São João utiliza bastante, que é o agape. É uma palavra nova que aparecerá na literatura bíblica, mas enormemente, e que vai substituir essas outras palavras que tinham um sentido muito mais terreno ou até mais baixo, né? E a palavra, o ágape, é propriamente o amor com que Deus nos amou. É o amor que desce do alto. É o amor que vem do alto. E por isso, eu que sou católico, né, e que sou convidado a amar a Deus sobre todas as coisas e a amar ao próximo como a mim mesmo, eu devo ter essa noção desse amor. É um amor superior que inclusivamente me deve fazer amar aqueles que não me amam e até que me odeiam. Amar os inimigos. O que é amar os inimigos? É rezar por aqueles que me odeiam. Não é detestá-los e odiá-los também, não. É eu querer o bem deles. E querer o bem não é simplesmente dar coisas para eles, não é? Porque a gente tem uma ideia que eu gosto muito, então eu vou dar presentes para um inimigo. Como é que é isso? Não. O amar o inimigo é desejar que ele salve a sua alma, rezar por ele para que ele, se ele realmente cometeu uma falta, um pecado muito grave e ofendeu-me, e de facto foi uma coisa, enfim, foi um tema grave, que ele se converta, que ele peça perdão, ainda que não me peça a mim, pronto, por alguma razão nunca mais o vi, não sei, mas que ele se arrependa. Pronto, isso é o que eu quero, que ele se arrependa e que ele se salve. Isto é amar o próximo. Então, nós temos uma ideia muito equivocada, muito reles, digamos assim, olha, estou a utilizar uma palavra muito forte, reles, do amor. Um amor está uma palavra que foi trespassada por tudo que é a cultura contemporânea, e foi vilipendiada, né, por todos aqueles laivos enfim, da nossa... tudo o que é moderno. Então, o amor, propriamente dito, é a virtude mais importante para a nossa salvação, caríssimos irmãos. Mais do que a fé, né? Porque crer, claro, é o princípio de tudo, mas até os demónios podem crer. Aliás, o Santiago vai dizer, os demónios também creem e tremem. Então não adianta a pessoa crer em Deus, né, se está contra a vontade de Deus, e por isso treme, porque Deus é muito mais poderoso. Deus é o Todo-Poderoso. Os demónios sabem disso. Os demónios constatam a existência de Deus. Eles também creem, mas não amam. E eu sou chamado a amar. E sou chamado a amar com este amor ágape, ou seja, um amor superior. É o mesmo amor com que ele... Vejam, uma coisa super, super bonita. O São João vai utilizar essa palavra nas suas cartas, quando disser precisamente o amor que vem do alto, né? É este amor, o amor. Deus é amor, Deus é ágape, ou seja, Deus é aquele que nos ama tanto, que ofereceu a sua vida por nós. Então aqui eu queria só fazer esta aplicação, não é?
Se de facto o amor é o mais importante para a minha salvação, não basta querer. Como é que eu demonstro o amor a Deus? Porque muitas pessoas dizem, eu sou padre, mas eu já amo a Deus. Claro que eu amo a Deus. Mesmo que não vá à igreja, mas eu amo a Deus. Tá bom. Como é que eu demonstro a alguém que eu amo a pessoa? É preocupando-me com ela. A palavra preocupar já diz tudo. Se nós formos ver a etimologia da palavra, prae ocupare, ou seja, prae é colocar à frente e ocupar é apoderar-se de alguma coisa, tomar posse de alguma coisa. Então, uma pessoa que está preocupada, ela coloca à frente algo, ou seja, ela tomou-se por algo, ela pegou em algo e colocou aquilo em primeiro lugar. Então, quando eu digo assim que eu amo o meu próximo, digamos, eu amo o meu marido, eu amo a minha esposa, eu me preocupo com eles. Se eles têm uma doença, se eles estão a passar fome, se eles estão com frio, se eles estão com sono, se eles estão com uma preocupação, eu preocupo-me com eles. Esta é a forma de demonstrar o meu amor. Não existe um amor platónico, teórico, que não tem uma aplicação prática. O amor é algo de prático. Não é uma teoria, não é um idealismo. Então, quando eu digo eu amo o próximo, se eu amo o meu próximo, eu vou me preocupar com eles. Como é que um pai ou uma mãe poderia dizer assim, eu amo tanto os meus filhos, mas não me preocupo com eles? Então você não ama. Porque amar significa preocupar-se, colocar aquilo em primeiro lugar. Tomar aquilo como o fundamental, o primordial. Ora, tá bom, então eu amando os meus filhos, os meus irmãos, os meus pais, então demonstro esse amor preocupando-me com eles. Tá bom. E Deus? Como é que eu demonstro o meu amor a Deus? É preocupando-me de Deus. O que é? Não é estar preocupado com Deus, porque Deus não tem sono, Deus não tem doenças, Deus não tem acidentes, Deus não tem nada disso. Mas foi Deus que me criou, foi Deus que me fez, foi Deus que me colocou aqui no mundo e foi Deus que me colocou aqui para prestar um culto devido a Ele, para depois num dia mais tarde vir a salvar a minha alma. Então eu aqui na Terra, se disser assim, eu amo a Deus, mas não me preocupo com Ele, ou seja, não ponho as coisas de Deus à minha frente e estou sempre a ver o que é que Deus deseja, eu de facto não amo a Deus. Assim como eu posso dizer assim, eu amo muito a minha esposa, mas depois ela está a passar dificuldades, ela está a passar preocupações, ela está com uma doença e eu não coloco aquilo como uma coisa primordial, eu não posso dizer que amo a minha esposa. É uma mentira. Qualquer um até vai perceber isso. Ora, se eu digo que amo a Deus, eu devo colocar os interesses de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar. Por exemplo, imaginemos uma pessoa diz assim, eu sou padre, eu amo tanto a Deus, mas depois eu estou num ambiente onde ouço, por exemplo, uma pessoa a blasfemar contra Deus, a dizer mal dos mandamentos de Deus, a dizer mal dos mandamentos da igreja, eu fico indiferente. Mas eu amo a Deus. Então, mas como é que é possível? Eu não estou preocupado com a glória de Deus, que está a ser ultrajado, está a ser contradito naquele momento por aquela pessoa. Eu pelo menos devia rezar interiormente, no mínimo. Porque aquele homem ou aquela mulher não tem autoridade, não tem direito de fazer uma coisa dessas. Mas eles estão a fazer, imaginemos que há outras pessoas a ouvir, eles estão a fazer mal às outras pessoas. E é do interesse de Deus que essas outras pessoas também se salvem. Não é? Então, nós vemos como o amar a Deus, que é o primeiro mandamento, isto aqui inclui uma preocupação no sentido de colocar à frente, apoderar-se de uma coisa que é o interesse e a glória de Deus. Deus quer que eu pratique os mandamentos e quer que eu pratique em primeiro lugar o primeiro mandamento. O primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas significa eu ocupar-me da glória de Deus. Prover pela glória de Deus. Então nós vemos como isto aqui é algo de muito, mas muito profundo. Porque as pessoas dizem da boca para fora que amam e muitas vezes não colocam em prática, não querem saber de Deus para nada. Apenas dizem da boca para fora. E por causa disso, evidentemente, não vão amar verdadeiramente o próximo. Muitas pessoas hoje em dia iludem-se que amar o próximo significa então apenas prover as necessidades corporais e materiais. É muito mais do que isso. É amar a alma do próximo, é amar o bem do próximo, é amar a salvação do próximo. E por isso é que eu devo
procurar, se ama Deus, procurar fazer o bem ao próximo e, sobretudo, o bem espiritual ao próximo. Qual é o bem espiritual? Que é o maior bem, o bem maior que eu posso fazer. É ensinar o ignorante, por exemplo. Então, os meus filhos não sabem nada da catequese, não sabem nada da religião. Eu saber ensiná-los, explicar para eles quais são os interesses de Deus, o que é que Deus deseja para eles, o que é que Deus pede deles, quem é Deus para eles, né? Ensinar-lhes quem é Deus. Então, ensinar o ignorante. Se eu não ensino o ignorante, se eu não catequizo os meus, como é que eu vou dizer que eu os amo? Se eu não mostro para eles que Deus os ama, que Deus quer a salvação deles, eu vou dizer que amo a Deus, que quer que eu ensine os meus mais próximos, né? E quer que eu salve os que estão junto de mim, que eu ajude a salvar, pelo menos. Então, nós vemos como estes interesses espirituais, se a pessoa amar pouco a Deus, ou se disser simplesmente da boca para fora que ama a Deus, estes interesses espirituais passam completamente ao lado. Dar um bom conselho, por exemplo, que é uma outra obra espiritual. Dar um bom conselho. Uma pessoa que está a se afastar da religião, ou uma pessoa que nunca esteve na religião, tem dúvidas, e então a pessoa procura dar um bom conselho. Quantidade de gente que fica indiferente ao problema dos outros, ao problema espiritual dos outros, vai apenas apoiá-lo na linha psicológica, não na linha dos interesses de Deus, porque Deus morreu para salvar aquela alma também. E eu passa-me completamente ao lado. Então, se eu não procuro prover a glória de Deus no amor do próximo, ou seja, no trato com o próximo, de facto eu não posso dizer assim, eu amo a Deus. Se eu não me preocupo com a glória de Deus, eu não posso dizer assim, de facto eu amo a Deus. Não, eu conheço a Deus, sei que Deus existe, um pouquinho, sei que fui batizado, que sei que Deus morreu por mim, mas é algo de tão superficial que não será talvez suficiente para que eu me possa salvar. Isto é uma coisa muito séria, mas muito séria. Então, caríssimos irmãos, vamos pedir nesta meditação de hoje, deste domingo, ter esta noção. Devo amar o próximo, sem dúvida, com um amor sobrenatural. Porquê? Porque eu, sobretudo, amo a Deus, preocupo-me, com Deus, ou seja, no sentido de que os interesses de Deus, a vontade de Deus estão diante de mim, estão em primeiro lugar, e todas as coisas são realmente secundárias, e por causa disso, todo o trato que eu tenho com o meu próximo é medido neste amor de agape, este amor superior, este amor sobrenatural. É isto que vamos pedir hoje, vamos pedir a Nossa Senhora que a todos nos ajude a ter esta visão superior, esta visão sobrenatural, para que, de facto, o nosso apostolado, o nosso convívio, digamos, a nossa maneira de ser, possa ajudar as pessoas a salvarem-se e a perceberem qual é o caminho do céu. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.